E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aulinha. E hoje a gente vai falar sobre namespaces, galera. Então, o que é um namespace, né? Também chamado de módulo, enfim. Basicamente, é um arquivo onde você consegue declarar variáveis, funções e classes que eles podem ser usados, né, reutilizados por qualquer outro arquivo do Python, né? Mas, assim, falando, fica meio abstrato na mente. Então, eu vou dar um exemplo de como é que eu vou criar um namespace bem simples, bem tranquilo. E como é que a gente chama ele no nosso arquivo do programa, né? Esse arquivo que está aberto aqui é o programa. E agora eu vou vir aqui e vou criar o nosso namespace, tá? Então, meu namespace.py. Beleza, criamos o nosso namespace. Agora, deixa eu até dar um zoomzinho. A gente vai começar a colocar algumas coisas nesse namespace que a gente quer usar em outro programa, outro arquivo, né? Então, vamos lá. Vamos colocar nome de usuário, que é uma variável, e aqui vai ser Laura. Agora, a gente tem uma variável, uma string, né? Vamos colocar uma função? Então, vamos lá. Função função do namespace. E aí pode ser qualquer coisa, né? O que vocês quiserem colocar. Mas aqui eu vou fazer uma função do namespace que ele imprime uma mensagem. 2 pontos. Opa, faltou o def. Cuidado. Então vamos lá. Return. Vou fazer um print aqui. Print mensagem. Mais um textinho aqui na frente. Deixa eu fazer aqui assim, ó. Print. A mensagem é 2 pontos. E aí, a nossa variável mensagem que vai estar lá no programa em outro arquivo, né? Esse aqui é a função do nosso namespace. Esse aqui é um usuário no nosso namespace, né? Uma variável. E aí agora eu vou mostrar 3 maneiras da gente utilizar esse namespace, tá? Por exemplo, aqui no nosso programa tá vazio por enquanto. Então vamos tentar chamar o nome de usuário. Vamos fazer um print aqui. Nome de usuário. Olha só, não tá deixando usar. Por quê? Esse namespace, ele ainda não foi importado. Ou seja, no nosso programa, ele não existe, basicamente. A gente não consegue acessar ele. E aí, para acessar um namespace, a gente tem que vir aqui e colocar da seguinte forma, né? São 3 maneiras. A primeira é import meu namespace, que é o nome do namespace. E aí sim eu vou conseguir utilizar, né, as coisas. Então eu posso fazer um print nome de usuário. E veja bem, aqui, tá vendo que tá importado, mas eu não consigo utilizar? Por quê? Porque a gente precisa definir e declarar que essa variável aqui tá vindo do namespace. Então aqui na frente a gente vai colocar meu namespace ponto nome de usuário. E agora funcionou, viu só? Que nem a gente faz com métodos, quando vai chamar algum método, ou algum argumento de sei lá, alguma variável dentro de um objeto, né? A gente precisa colocar o pontinho. Essa é a primeira forma que a gente consegue. Então aqui eu vou dar um play para mostrar para vocês. Ó, realmente, printou o nome que tá lá no namespace. Show! Agora vamos tentar chamar aquela função, essa funçãozinha aqui, né, de mensagem. A mensagem é e mensagem. Primeiro eu vou criar a mensagem, né? A mensagem é igual a bom dia, fulana. Tudo bem? Essa aqui é a nossa mensagem. E aí agora eu vou chamar a função, né? Vamos lá. Então, lembrando, meu namespace tem que declarar ponto função do namespace utilizando a mensagem, que é essa nossa variável aqui. Opa! E aí tá tudo certo, vamos imprimir.
ó, Laura, a mensagem é: bom dia, fulana, tudo bem? Então, tá funcionando perfeitinho. Gente, essa é a primeira maneira que a gente consegue utilizar o namespace, tá? Mas eu vou mostrar agora outro jeito. Vamos tirar isso daqui. E a segunda maneira é a gente fazer da seguinte forma: from meu namespace, import asterisco. O que isso significa? Significa que o nosso programa aqui, o nosso arquivo, ele vai lá no namespace e vai importar tudo. Ou seja, ele vai pegar tudo isso daqui e vai trazer para cá. Então a gente consegue agora fazer um print, por exemplo, do nome de usuário sem ter que dizer que veio do namespace, porque já tá tudo aqui, entende? Mas qual é o problema disso, né, gente? Tudo bem que fique mais fácil para não ter que ficar botando meu namespace, ponto, nome de usuário. Fica mais fácil. Mas imagina um namespace com várias funções e várias variáveis e classes e métodos das classes. Imagina um negócio gigantesco e aí a fulaninha vem cá e importa tudo. Gente, não é boa prática, né? A gente também não vai usar tudo, muito provavelmente. Então, essa forma aqui, pedindo para tudo, né? O asterisco significa tudo. Galera que já estudou um pouquinho de banco de dados, SQL vai ver que é parecido. Isso não é uma boa prática, entende? Nessa nossa situação aqui, tudo bem, não vai dar problema. Mas, como boa prática, vamos fazer do jeito certo, né? E vamos para a terceira forma. Então, from meu namespace, a gente vai importar o quê? Só o que a gente vai usar. Então, digamos que eu não quero usar o nome de usuário, eu quero só a função. Então, a função do namespace. Pronto. Eu só trago do namespace o que eu preciso. Meu programa não vai ficar pesado, não vai dar problema. E aí, eu não preciso mais definir o namespace quando eu for usar essa função. Então, tá perfeitinho. E essa é uma boa prática. Então, agora, quando eu quiser fazer o função aqui, ó, vou chamar mensagem. E aí, eu vou declarar a mensagem já aqui dentro para ser mais rápido. Vou dizer boa noite. Ele vai funcionar. Viu só? A mensagem é boa noite. Então ele funciona. E aí, se eu pegar e tentar fazer um print, né, do nome de usuário, ele não vai funcionar. Se eu tentar fazer o print do nome de usuário com a declaração que vem do meu namespace, também não vai funcionar. Por quê? Porque ele está importando do namespace única e exclusivamente essa funçãozinha que eu disse. Então, essa é uma boa prática e essa é a maneira que a gente indica, né? É indicado que seja feito para ficar mais otimizado, enfim. Gente, essa aula foi bem curtinha mesmo, só para demonstrar o que é um namespace, tá? E já adiantando, a próxima aula vai ser de pacotes, e um pacote basicamente é um conjunto de namespaces. É o que o pessoal chama de biblioteca, né? Então tem vários namespaces e dentro deles tem várias funções, vários métodos, várias variáveis. Então assim, digamos que vocês precisam criar um namespace com algumas funçõezinhas matemáticas aqui. Claro, isso já existe, tá? Existem algumas bibliotecas, tipo a de matemática, que tem tudo que tu precisa. Mas digamos num mundo utópico que isso não existisse e vocês quisessem criar. Dá pra criar assim, entende? Então é basicamente pra isso que servem os namespaces. Eu vou acabando a aula por aqui, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer coisa que vocês quiserem, pode deixar nos comentários ou me chamar direto no LinkedIn. Muito obrigada e até a próxima aula!